Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs aqui reunidos e aqueles que nos acompanham pela internet, hoje celebramos a Epifania do Senhor, que significa manifestação, revelação. Deus se manifestando a nós através de seu Filho Jesus Cristo, Deus se revelando a todas as nações, para dizer que uma luz nos foi dada como sinal de salvação. A luz é o próprio Jesus Cristo, que ilumina os nossos caminhos para alcançarmos o reino dos céus. Assim, nós temos para hoje a profecia de Isaías, que revela para todos nós que o menino já era esperado por todas as nações, e agora todas as nações virão para adorá-lo. Reconhecerão que Deus nos deu um sinal de vida eterna, um sinal de salvação. De fato, em todo tempo e momento, o povo de Israel já profetizava a vinda de um menino nascido de uma mulher virgem, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, vai dizer o profeta. Isso porque o povo de Israel constantemente era escravizado por outras nações, pela Síria, pela Assíria, pelo Egito, pela Grécia, pelos romanos, pela Babilônia, por outros povos. Então o que eles esperavam? Eles esperavam um rei grandioso que os pudesse libertar da escravidão e do domínio opressor, assim como foi o rei Davi para eles. Da tribo de Judá, onde nasce o rei Davi, vieram todos os reis de Israel. Então, a profecia dizia que um rei deveria nascer também na tribo de Judá, na região de Belém, de onde vinham os reis de Israel. Assim, a profecia dizia que Jesus deveria nascer ali, na cidade de Belém. Resultado,
O profeta Isaías está dizendo para o povo que a profecia há de se cumprir, para que a luz chegue a todos os corações, para que todos possam vir a esta luz e serem salvos. Uma multidão de gente vai acompanhar então esta luz que Deus vai nos dar através do menino rei que haveria de nascer. Resultado, então, o profeta fala de algo para o futuro, uma profecia. Já agora, Paulo, na segunda leitura, na carta ao povo de Éfeso, a qual Paulo se dirige, claro que também a nós, pela segunda leitura, Éfeso era uma cidade ligada aos gregos. Eles tinham uma nação própria, tinha religião própria, tinha uma cultura própria, tinham deuses próprios e religião própria deles. Eles não tinham a mesma religião que a nossa e nem muito menos a dos judeus. E Paulo vai até lá anunciar para estes povos, a cidade de Éfeso, ele vai até lá para falar de um Deus maravilhoso que salva e que cura, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio até nós para nos trazer um sinal de salvação, que morreu, mas que ressuscitou. Então esta é a mensagem que Paulo levou e que todos nós temos a levar uns para os outros. Paulo está enviando esta mensagem para os povos pagãos para dizer também a eles que Deus não tem exclusividade para um povo. O povo de Israel recebeu a profecia, recebeu a mensagem de Deus, mas agora os apóstolos, com a mensagem de Cristo, Paulo já fez uma experiência de Cristo ressuscitado, eles agora já compreenderam que Jesus Cristo não vem para um grupo, ele vem para todo ser humano, inclusive para os pagãos. Ele vem até mesmo para quem não tem fé, para dar uma oportunidade de salvação para todos. Ou seja, Jesus Cristo não é exclusividade nossa. Jesus Cristo não é exclusividade da Igreja Católica, muito menos dos evangélicos, muito menos dos orientais, dos ortodoxos, nada disso. Jesus Cristo vem para todo ser humano, filho de Deus, quer eles creiam ou não creiam. Jesus Cristo veio para salvar os filhos de Deus. Agora o que basta a cada um de nós e também a todos é acreditar nesta salvação que ele anunciou e seguir o seu caminho. Ou seja, não é condição nossa dizer quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus é quem vai escolher a todos pela fé, pelo fato de acreditar, pelo fato de seguir os passos de Jesus rumo à salvação. Então Paulo está lançando um sinal de esperança também para aqueles que não acreditavam, para aqueles que não sabiam da profecia. Paulo está lançando um sinal de salvação na vida de um povo que estava subjugado à morte, à condenação. Assim também nós recebemos a mesma mensagem de salvação e agora nós já conhecemos. Assim também nós temos uma opção por acreditar em Cristo. Nós temos a oportunidade de fazer uma opção pela vida, pela salvação. Temos também nós a oportunidade de acreditar neste Filho de Deus que nos mostrou um caminho que nos devolve para o lugar de onde todos nós viemos. Viemos de Deus a este mundo, voltaremos deste mundo para Deus, assim. E agora Paulo acredita que todos nós aqui podemos também contribuir para o anúncio deste Salvador. É onde ele vai dizer que os povos pagãos recebem do mesmo evangelho pelo Espírito, assim como os apóstolos e os profetas de Jesus Cristo anunciaram. Nós somos no mundo os anunciadores desta salvação, desta luz, deste Jesus Cristo que veio para todos. Assim, o Evangelho agora, de Mateus, na palavra de Deus para todos nós, revela como Deus quis ali se manifestar a todas as nações. Os 3 homens que vão até lá visitar nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão até lá representando todas as nações do mundo. Homens simples, que ali no Evangelho de Mateus são chamados de magos e não de reis. O Evangelho de Mateus deixa isso bem claro, mas ele não quer dizer que eles são magos por acreditar em magia. Claro que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que eles são chamados de magos? Porque eles sabiam interpretar o tempo, sabiam interpretar a natureza, sabiam interpretar os astros e sabiam interpretar as profecias, ou seja, eles tinham uma sabedoria, uma inteligência, uma capacidade de ver o tempo em que eles estavam vivendo. Como então aqueles 3 reis, aqueles homens, aqueles magos vão interpretar o nascimento de Jesus? Eles viram o que a profecia dizia, um sinal que foi dado no céu, uma estrela que os guiou até onde o menino havia nascido. Ou seja, eles sabiam interpretar as estrelas. Claro que isso era um dom dos nossos antepassados. Hoje nós temos calendário, temos tudo para interpretar os sinais dos nossos tempos. Naquela época, eles interpretaram bem os sinais que lhes foram dados. Assim também é claro que eles souberam interpretar a profecia daquilo que dizia do menino, que ele seria rei de Israel. No passado, todos os reis
recebiam adoração porque se diziam que os reis foram escolhidos e ungidos por Deus. Assim foi com os faraós no Egito, assim foi com os reis do Império Romano, dos babilônios, assim foi com os reis assírios, assim foram com os reis da Europa, assim foi com os reis da Grécia. Eles acreditavam ser uma divindade presente no mundo e assim eles recebiam adoração. Aqueles 3 homens, sabendo que nasceu o rei de Israel, para eles a profecia dizia que seria sim o rei de Israel, se ele é rei, ele merece adoração. E assim eles vão procurar este menino que nasceu para o adorar. Chegam eles em Jerusalém, naquele tempo quem governava era o rei Herodes, um rei ímpio, impiedoso, um rei na linguagem das crianças, um rei mau, um rei perverso, que oprimia o povo. Assim, não era um rei muito honesto, o rei Herodes. Resultado, eles vão dialogar com Herodes, que chama os mestres da lei e também chama ali os fariseus, aqueles que estavam mais próximos do rei, que conheciam a Sagrada Escritura, os sumos sacerdotes, e pergunta para eles: olha, o que diz a profecia sobre o menino? Onde ele haveria de nascer? E eles dizem: em Belém, da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, tu nunca será a menor cidade entre as cidades da Judeia, de ti sairá um grande chefe. É o que dizia a profecia então sobre o menino. Belém, a cidade, o nome Belém, significa cidade do pão. E assim Jesus Cristo nasce na cidade do pão e mais tarde ele vai se oferecer também a nós como um pão do céu, o pão que salva, o pão eucarístico, o pão que se torna seu corpo e seu sangue para a nossa salvação. Belém ali é a cidade do pão, embora a profecia está dizendo assim, mas Belém era uma cidade pequena, de poucas expressões no reino de Israel. Belém estava ligado muito mais aos homens do campo, tanto que os primeiros que visitam Jesus Cristo são aqueles que estão tomando conta do rebanho à noite. Eram pessoas ligadas ao mundo rural, podemos dizer assim, de pouca população, ou seja, de uma sociedade pequena, de um mundo ali que eles viviam só entre eles mesmo. Por isso muitos saíam de Belém e mudavam de cidade e iam para Jerusalém. Foi o que aconteceu com Maria e José. Como o rei pediu ali o recenseamento de toda a sociedade, de toda a população, eles retornaram para Belém, mas eles já não moravam mais por lá, eles já tinham ido embora de Belém. Mas a profecia disse que ele tinha que nascer, era por lá. E aí os homens, sabendo da profecia, passam pelo rei Herodes, o rei Herodes revelam para eles em segredo onde o menino iria nascer e pede que eles vão até lá adorá-lo, retornem com a notícia. Porém, o que acontecia? O rei Herodes, ele não queria concorrência, ele queria eliminar todo e qualquer um que pudesse lhe tomar o reino, era assim. Então o que ele faz? Ele pede para que eles voltem em segredo para contar para o rei Herodes que o menino havia nascido. Porém, na tentativa de matar os futuros reis de Israel, o que Herodes faz? Ele manda matar todas as crianças menores de 3 anos. Herodes queria saber onde o menino estava para o matar. Herodes ali simboliza a morte e não a vida do menino Jesus lá na manjedoura. Aqueles 3 homens, eles ainda levam 3 presentes simbólicos a Jesus. Eles levam ouro, incenso e mirra. São presentes simbólicos porque, imaginam, por que eles dariam isso para um recém-nascido? Imaginem vocês, se vocês vão visitar os recém-nascidos nos dias de hoje, o que vocês levariam? Certamente algo que fosse propício para o menino, ou para a mãe, ou para o pai. E aqueles homens levam ouro, incenso e mirra, por isso os presentes são simbólicos, para dizer quem é este Jesus, para dizer a todos o que é que ele veio fazer até nós, para dizer o que é que ele significa para todos nós. E aí nós temos primeiramente o ouro, que simboliza dizer que este menino é um grande rei. Este menino recebe o ouro para dizer de sua realeza. Não um rei apenas para Israel, como estava na profecia. Jesus Cristo é rei do reino dos céus, rei para as nossas vidas. Ele veio do reino dos céus até este mundo e deste mundo ele voltou para o reino dos céus. Veio nos trazer uma mensagem de salvação vinda do reino dos céus, trouxe para este mundo, para que todos nós, recebendo a mensagem deste reino dos céus, pudéssemos caminhar em direção a ele. Então Jesus Cristo é um rei em nossa fé, para nos salvar, para nos guiar para o lugar de onde todos nós viemos, do reino dos céus. Assim o ouro simboliza ali que Jesus é um rei, simboliza o seu reinado, simboliza ali o lugar de onde ele veio do reino dos céus, é o que simboliza o ouro.
Já o incenso simboliza lhe dizer que Jesus Cristo é também sacerdote, mas ele é também divino. O incenso é que os sacerdotes do Templo de Jerusalém usavam para os sacrifícios, geralmente sacrifícios de animais naquela época. Depois, qual é o sacrifício que Jesus vai realizar para ele se tornar também para todos nós um sumo sacerdote? Jesus Cristo oferece a sua própria vida em sacrifício. E nós todos aqui reunidos e toda a igreja, pelo batismo, nós participamos do sacerdócio de Cristo. Só Cristo é o sumo sacerdote para todos nós. O Padre e todos vocês, pela graça do batismo, participamos do sacerdócio régio de Cristo, ou seja, do sacerdócio eterno de Cristo. É o que simboliza o incenso. E ali o incenso simboliza a divindade de Cristo, porque o incenso, quando queimado, a fumaça que ele produz são os louvores oferecidos a Deus, ali pelo sacrifício oferecido, simbolizando que ali nós oferecemos nossas vidas, tudo que nós oferecemos a Deus. Então, Jesus Cristo oferece a sua própria vida. E nós? O que é que nós oferecemos a Deus para dizer que participamos do sacerdócio régio de Cristo? Todas as vezes que vocês vêm participar da Santa Missa, vocês participam do ofertório, apresentando no altar de Deus ali o pão e o vinho, que é apresentado pelo Padre e por todos vocês. Nós apresentamos o sacrifício eterno de Cristo no pão e no vinho, que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Então hoje, a igreja não mais oferece ouro, incenso e mirra. A igreja hoje, após a ressurreição de Jesus, oferece o pão e o vinho, que vão se tornar o próprio Cristo oferecido em sacrifício a Deus Pai, do qual todos nós participamos do mesmo sacrifício pelo sacerdócio de Cristo e a graça do batismo. Então o incenso simboliza ali o sacerdócio de Cristo, mas simboliza também a divindade que é este menino. Jesus Cristo é Deus, assim. Já a mirra, que são ervas, são folhas, um ramo. E ali nós poderíamos perguntar por que o ramo agora? A mirra era usada para fazer óleo aromatizado e também era usado para embalsamar os corpos das pessoas que faleciam. Então a mirra simboliza a humanidade de Jesus. Ele é Deus, ele é rei, mas ele também é humano. Nascido de Maria, se fez em tudo igual a nós, menos no pecado. E assim, essa humanidade deste menino nos convida a aproximar cada vez mais dele, deixando de lado os nossos pecados para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. É o que simboliza ali a mirra. Então o que é que nós temos agora? Se a mirra simboliza o lado humano de Jesus, seria heresia muito grande, e já foi combatida no passado, separar o lado humano com o lado divino de Jesus. Alguns vão dizer assim, olha, tem o Jesus da história, mas tem o Cristo da fé. Cristo não é sobrenome de Jesus, não é, e nem muito menos nome. Cristo indica a função de Jesus. Cristo indica que ele é ungido de Deus para nos salvar. Cristo é uma expressão, não é o nome. O nome é Jesus, o Salvador, assim. Então Cristo ali não é separação de Jesus histórico com o Cristo da fé, não é isso. Há um só Jesus, um só ser humano, um só rei, um só Deus. É o mesmo Jesus que morreu na cruz, se ofereceu no altar, ressuscitou e voltou para o Pai. É Jesus. Cristo é a missão que ele cumpriu por todos nós. E aí nós temos sim Jesus Cristo, aí sim. Mas não se pode separar Jesus do Cristo ou o lado humano com o lado divino de Jesus, claro que não. E ali a humanidade de Jesus resgata a nossa, pela mirra, que é a simbologia do lado humano de Jesus. A nossa humanidade é resgatada. Quando Deus assume a nossa carne mortal, a nossa vida humana, ele vai nos tornar dignos novamente de entrarmos no reino dos céus. Ali nossos pecados são perdoados, ali devolve a dignidade de ser humano, de homem e de mulher, ali devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Ou seja, Jesus Cristo quis ser igual a nós para mostrar que o nosso corpo é abençoado. O seu corpo não está amaldiçoado pelo pecado, claro que não. Em Jesus Cristo a sua vida se tornou abençoada. E o lado humano de Jesus nos traz justamente isso. O Papa Francisco, outro dia, numa frase dele, ele dizia assim, que nós católicos temos que aprender que nós estamos num caminho de santidade.
o Papa, o Bispo, os padres e todo o povo de Deus ainda não se tornaram santos. Por que ele estava dizendo isso? Porque é costume algumas pessoas dizerem: nosso Bispo é santo, nosso Papa é santo, nosso Padre é um homem santo, nosso povo é um povo santo. Sim, nós estamos num caminho de santidade, mas nós não a alcançamos plenamente. A santidade alcança a nossa humanidade, ou seja, a nossa existência em Jesus Cristo. É isso que a mirra ali significa, que a sua parte humana, que Deus habita em você também como ser divino, a sua parte humana Jesus Cristo assumiu e te devolveu a dignidade de filho e de filha de Deus. Assim, amados irmãos, amadas irmãs, aqueles 3 homens chegam ali para mostrar para nós quem Jesus Cristo é: um rei, um Deus e um ser humano, tudo em um menino recém-nascido. E eles descobrem ali a grande graça de Deus, a grande glória de Deus, o amor de Deus para com todos nós aqui reunidos. Eles descobrem ali que Deus nos alcançou com salvação, e eles chegam ali não para visitar agora só o rei de Israel, mas aquele que reúne todas as nações para serem salvas. E logo após a visita ao menino e entregarem os seus presentes, eles não retornam ao rei Herodes. Após conhecer Jesus Cristo, eles voltam para a sua terra por um outro caminho. Assim eles nos dão um exemplo que todos nós também, sabendo que Jesus é rei, que Jesus é um Deus e que Jesus assumiu a nossa humanidade, precisamos também voltar por outro caminho. Todas as vezes que vocês vierem rezar a Santa Missa, recordem-se, vocês são chamados a voltar pelas suas casas, não por outro caminho da rua, mas com o coração transformado, o que nós chamamos de conversão. Aqueles 3 homens, após conhecerem Jesus Cristo, fizeram um caminho de conversão. Havia um caminho que levava ao rei Herodes, símbolo da morte. Mas após conhecerem Jesus Cristo, eles encontraram o caminho da vida. Que todos nós, ao participarmos de cada celebração eucarística, vamos descobrir o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, o caminho daquele que nos conduz de volta para Deus, um caminho que nos faz ter os nossos pecados perdoados, um caminho que nos faz também mudar as nossas vidas para tentar mudar a vida dos outros. Se nós queremos que o mundo se transforme, transforme primeiro o seu coração. Se você quer que os seus parentes, amigos e familiares mudem de vida, mude primeiro a sua. Se você quer mudar a consciência dos outros, mude primeiro a sua consciência de fé. Permita que este menino que cresceu, morreu e ressuscitou, que vocês venham visitá-lo a cada dia aqui na igreja, no sacrário, no altar, na palavra de Deus. Permita que ele transforme a sua vida como transformou a vida daqueles 3 homens chamados de 3 magos ou de 3 reis. Permita que a cada dia este menino que nos foi dado como luz, permita que ele ilumine os seus passos para encontrarmos um dia o lugar de onde todos nós viemos, o coração de Deus. E assim termos a certeza que nós somos guiados hoje e sempre por Jesus Cristo, que nos garante a salvação e a vida eterna. Creio em Deus Pai,